o conhecimento de si, a verdade e o amor pela humilhação voluntária, a humildade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amável Jesus apareceu em um estado de causar compaixão. Tinha as mãos firmemente atadas e o rosto coberto de escarros. Várias pessoas o ultrajavam de maneira horrível e ele permanecia calmo, pacífico, sem fazer qualquer movimento ou emitir um lamento, nem mesmo um piscar de olhos, para mostrar que desejava sofrer aqueles ultrajes, e isso não apenas externamente, mas também internamente. Que espetáculo comovente, capaz de partir os corações mais duros. Quantas coisas dizia aquele rosto, com aqueles escarros pendentes, sujo de lama. Eu me sentia horrorizada, tremia, via-me cheia de soberba diante de Jesus. Enquanto ele estava neste estado, disse-me: minha filha, apenas os pequeninos se deixam conduzir conforme desejam os outros, não aqueles que são pequenos segundo a inteligência humana, mas os que são pequenos e ao mesmo tempo repletos de sabedoria divina. Apenas eu posso afirmar que sou humilde, pois no homem o que se denomina humildade, mais propriamente, deveria ser chamado de conhecimento de si. E quem não conhece a si mesmo já caminha na falsidade. Por alguns minutos, Jesus permaneceu em silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, observei uma mão que trazia uma luz que, percrustando meu interior, nos recônditos mais íntimos, buscava ver se existia em mim o autoconhecimento e o amor pelas humilhações, confusões e opróbrios. Aquela luz encontrou um vazio no meu interior e eu também percebia que deveria ser preenchido com humilhações e confusões, à semelhança do bendito Jesus. Ah, quantas coisas aquela luz e aquele rosto santo diante de mim me fizeram compreender. Eu dizia comigo: um Deus, por amor a mim, humilhado, confundido, e eu pecadora, sem essas insígnias. Um Deus estável, firme em suportar tantos ultrajes, de tal forma que não fazia sequer um pequeno movimento para se livrar desses escarros repugnantes. Ah, parece-me que seu interior se revela diante de Deus e seu exterior perante os homens. E contudo, se ele quisesse, poderia libertar-se, pois não eram as correntes que o prendiam, mas sim a sua vontade estável, que a todo custo desejava salvar a humanidade. E eu, onde estão minhas humilhações? Onde está a firmeza, a constância em fazer o bem por amor ao meu Jesus e por amor ao meu próximo? Ah, quão diferentes vítimas somos, eu e Jesus. Ah, como não nos conformarmos de forma alguma? Enquanto minha pequena mente se perdia nessas reflexões, meu adorável Jesus me disse: somente a minha
humanidade estava repleta de ultrajes e humilhações, a ponto de transbordar. Por isso, diante das minhas virtudes, tremem o céu e a terra, e as almas que me amam se servem da minha humanidade como uma escada para ascender e alcançar algumas gotículas das minhas virtudes. Diz-me, diante da minha humildade, onde está a tua? Somente eu posso me gloriar de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade unida à minha humanidade tinha o poder de operar prodígios a cada passo, palavra e ação, mas voluntariamente me restringia ao âmbito da minha humanidade. Me mostrava como o mais pobre e chegava ao ponto de me confundir com os próprios pecadores. A obra da redenção poderia ter sido realizada por mim em muito pouco tempo, até mesmo com uma única palavra, mas desejei, ao longo de tantos anos, com tantas dificuldades e sofrimento, tornar minhas as misérias do homem. Quis exercitar-me em tantas ações diversas, para que o homem fosse totalmente renovado, divinizado. Minhas obras, por serem executadas por mim, que era Deus e homem, adquiriram novo esplendor e permaneciam com o selo das obras divinas. Minha divindade oculta em minha humanidade desejou descer a tanta baixeza, submeter-se ao curso das ações humanas. Embora com um único ato de vontade eu poderia ter criado infinitos mundos, desejou sentir as misérias, as fraquezas alheias, como se fossem suas, ver-se coberta de todos os pecados dos homens, diante da justiça divina, e que deveria pagar o preço com penas inauditas e com o derramamento de todo o seu sangue. Deste modo, praticava atos contínuos de profunda e heroica humildade. Eis aqui, ó filha, a imensa diferença entre a minha humildade e das criaturas, que diante da minha é apenas uma sombra. Até inclusive a humildade de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não conhece o peso da culpa, como eu conheço, mesmo que sejam almas heróicas, que seguindo o meu exemplo, se ofereçam para sofrer as dores alheias. Porém, estas não diferem das outras criaturas, não representam algo novo para elas, pois são formadas do mesmo barro. Depois, só de pensar que essas dores são a causa de novas conquistas e que glorificam a Deus, representa uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no âmbito onde Deus a colocou e não pode sair desses limites, os quais foram delimitados por Deus. Oh, se tivesse alcançado de seu poder o fazer e o desfazer, quanto mais coisas realizariam, todos alcançariam as estrelas. Mas a minha humanidade divinizada não possuía limites, mas de forma voluntária
se limitava a si mesmo, e isso era um entrelaçamento de minhas obras de heróica humildade. Essa tinha sido a causa de todos os males que inundam a terra, ou seja, a falta de humildade. E eu, pelo exercício desta virtude, deveria atrair da justiça divina todos os bens. Assim, decretos de graça não saem do meu trono, senão por meio da humildade, e nenhuma carta pode ser recebida por mim, se não contiver a assinatura da humildade. Nenhuma prece chega aos meus ouvidos, nem move meu coração a compaixão, se não tiver perfumada com o aroma da humildade. Se a criatura não alcança destruir esse germe de honra, de estima, e isto se destrói quando se chega a amar, ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um emaranhado de espinhos em torno de seu coração. Perceberá um vazio nele, que sempre lhe causará incômodo e a tornará muito diferente da minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer um pouco a si mesma, mas não brilhará diante de minha vestida com a bela e atraente vestimenta da humildade. Quem pode dizer quantas coisas eu compreendia sobre essa virtude e a diferença entre o conhecimento de si e a humildade? Parecia-me que tocava com a mão a distinção entre essas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer algo, recorro a uma ideia. Por exemplo, um pobre diz que é pobre, e mesmo para pessoas que não o conhecem e que talvez possam acreditar que ele possui algo, manifesta abertamente sua pobreza. Pode-se dizer que ele conhece a si mesmo e diz a verdade, e por isso é mais amado, move os outros à compaixão de seu estado miserável e todos o ajudam. Isso é conhecer a si mesmo. Se então aquele pobre envergonhado de revelar sua pobreza se vangloria de ser rico, enquanto todos sabem que ele nem tem roupas para se cobrir e está morrendo de fome, o que acontece? Todos o desprezam, ninguém o ajuda, e ele se torna objeto de zombaria e ridículo para todos os que o conhecem. E o miserável, indo de mal a pior, acaba percebendo tal é a soberba diante de Deus e também diante dos homens. Eis que quem não conhece a si mesmo já sai da verdade e se precipita no caminho da falsidade. Eis a distinção em relação à humildade, embora me pareçam que sejam irmãs nascidas do mesmo parto. Nunca pode ser humilde quem não conhece a si mesmo. Por exemplo, um rico que, despojando-se de suas nobres vestes, se cobre com miseráveis trapos, vive desconhecido. A ninguém revela quem ele é. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres, como se fosse igual a eles. Faz dos desprezos e confusões suas delícias. Eis a bela irmã do conhecimento de si mesmo, ou seja, a humildade. Assim, a humildade chama a graça. A humildade rompe as correntes mais fortes que é o pecado. A humildade supera qualquer muralha de separação entre a alma e Deus.
e traz de volta a ele. A humildade é a planta pequena, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes, nem os ventos, nem o granizo, nem o calor podem causar-lhe dano, nem fazê-la murchar minimamente. A humildade, embora seja a menor das plantas, produz ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de nosso Senhor, e apenas os ramos que saem dessa pequena planta têm entrada livre naquele coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é o sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a pequena erva que brota no caminho trilhado pelos viajantes, que ao ser pisoteada desaparece, mas logo surge novamente, mais bela do que antes. A humildade é como um enxerto delicado que suaviza a planta selvagem. A humildade é o acaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como a lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele avarento negociante que sabe bem como negociar suas riquezas. Não desperdiça nem um centavo da graça que é lhe dada. A humildade é a chave da porta do céu, de modo que ninguém pode entrar lá, a não ser que se mantenha esta chave bem guardada. Finalmente, para não me alongar demais e me estender, a humildade é o sorriso de Deus e de todo impío e as lágrimas de todo inferno. Livro do Céu, volume 3. Escrito serva de Deus Luísa Picarreta, 12 de janeiro de 1900.